Viver por fé. De que forma eu acredito que é viver por fé? Porque o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, ele disse assim no capítulo 11, no versículo 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, viver por fé, é isso. Se eu frequento um lugar, chamado a igreja, e eu pego um envelope, e ali eu coloco algum valor monetário, porque o líder ali está falando que você, para você ter fé, você tem que praticar aquele ritual, você tem que praticar aquele sacrifício, aquele voto. Caso você não pratique aquilo, você não tem fé. Mas a fé é algo invisível. Se você depende de pegar algo concreto, um envelope, se você tem que fazer algum sacrifício, alguma coisa, então não é algo invisível. É algo material. É uma obra. E Paulo disse que os judeus que procuravam agradar a Deus por obras tropeçaram na pedra de tropeço, que foi Cristo. E aí? Que fé que você anda praticando? Qual é a fé que você anda demonstrando ao seu Criador? É a fé no invisível, que é fé, ou é a fé da religião, das doutrinas religiosas, que é algo palpável, algo material? O que é fé? Não, mas quando eu coloco todo o meu salário no envelope, eu estou demonstrando que eu creio no invisível. Ah, mas aí não é. Aí você está fazendo uma obra. Não, é porque Abraão foi justificado. Tiago falou que que uma fé sem obra é morta. E que Abraão foi justificado pelas fé e obra. Não. Paulo disse que se Abraão tem que se alegrar, sei lá, se sentir algo meio soberbo, alguma coisa, que seja por outra coisa, não por obras. Porque Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Deus pediu o seu filho, que demorou 100 anos para ele ter, e ele veio ter com 100 anos o filho Isaac, e Deus pediu como sacrifício. Mas e aí, ele consumou o fato? Ele consumou a obra? Paulo diz que não. Ele foi justificado pela fé, porque ele demonstrou a fé dele. Ele creu no invisível. E assim é desde os dias de Jesus. Assim é desde os dias de Abraão. A fé é você crer no invisível. O que eu quero dizer com isso? Que já se fazem quase 2000 anos que houve o juízo do ano 70. E foi estabelecido o Evangelho Eterno. Evangelho Eterno é Deus, é o Criador, é Elohim, é o nome que você quiser. Porque na verdade é o Espírito em nós. É o Espírito do Criador em nosso Espírito. Isso aí é Evangelho Eterno. Então, o que é viver por fé nos dias de hoje? Estou falando isso agora no ano 2023. O que é viver por fé? É fé crendo em Jesus de Nazaré? É fé crendo na graça pregada por Paulo? Ou é a fé crendo no Evangelho Eterno? Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Que foi estabelecido o tabernáculo espiritual do Criador em nosso espírito. E é onde ele faz morada. Essa é a fé nos dias de hoje, meu amado irmão e minha amada irmã, no espírito. Esta é a fé que nós devemos ter nos dias de hoje, desde o ano 70, mas como eu não estava lá no ano 70, no ano 80, no ano 100, no ano 317, hoje, no ano 2023, fé é isto, é você crer em Apocalipse capítulo 21, 3. Passou disso é religiosidade. Passou disso, são doutrinas de homens. Será que você consegue... Será que eu
Está sendo fácil esse entendimento? A fé que eu tenho hoje, eu não creio em oração, eu não creio em rosário, eu não creio em imagem, eu não creio em envelope, eu não creio em títulos falsos de pastor, de bispo, eu não creio em nada disso. Porque eu creio aqui, eu creio nos escritos bíblicos, que foi tudo consumado. Então eu creio aqui e vivo por isso. Eu vivo 100% por fé. E eu vou ser sincero para vocês, com toda sinceridade, só não é 100%, eu vou ser sincero para vocês, só não é 100% a minha fé nos escritos bíblicos, que o Pai do nosso Espírito, nosso Criador, ele tem tido compaixão até de mim. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34. Por isso que ela não é 100%. Porque 100% eu não devo nem falar de Deus. Porque lá em Jeremias capítulo 31, 34, ele disse que não precisaria mais, depois daqueles dias, falar dele para ninguém. E eu falo. Então não é 100%. A minha fé, eu estou confessando, você é a testemunha que eu estou confessando a você, que eu não vivo por fé 100%. Não vivo, porque eu faço isso. Eu falo dele. Em Hebreus também está escrito, olha que coisa, hein? Olha que coisa que eu não ia falar, eu ia falar que eu vivia por fé 100%, mas não. Eu não vivo por fé 100%. Não vivo, porque em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha no versículo 11. Isso aqui está igualzinho em Jeremias 31, 34. E não ensinará jamais cada um ao seu irmão, ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, eu não vivo 100% fé só por causa disso. Porque o 100% viver por fé não era nem para eu estar falando aqui dele. Porque no ano 70, quando ele bateu o martelo, quando ele estabeleceu a justiça eterna, quando ele estabeleceu o evangelho eterno, que é ele, o Criador em nosso espírito, de lá para cá todos conhecem Deus, de uma forma ou de outra. Todos os seres humanos, todos os seres racionais, porque é claro que só racional, só humano, todos os seres racionais conhecem o Criador. Qualquer um. A prostituta fala, você tem fé em quê? Em Deus. O ladrão preso lá, condenado perpétuo, você tem fé? Eu tenho fé em Deus, que a minha alma, ele fala assim, será salva. Eu tenho fé em alguma coisa. Eu tenho fé no meu trabalho, eu tenho fé em alguma coisa. Tem fé. Porque isso é a lei dele, a lei do Criador que colocou no espírito das pessoas. Então eu não vou em religião, eu não frequento, eu não faço oração. Claro, oração é falar, então falar com Deus eu falo, mas diferentemente da religião. Eu não fico bradando, com a mão para cima, de joelho, oh Deus, e clamando, oh tem miséria. Não, nada, nada disso. Eu falo. Eu falo igual se eu estivesse falando com o irmão aqui, o meu irmão. Eu converso, eu falo, não preciso ficar gritando. Eu falo aqui, ó, sem balbuciar, sem nada. Mas para ser 100% eu também não deveria estar falando. É claro que vai entrar algum aqui, então por que você está falando esse monte de asneira? Então por que você não fecha esse canal? Não sei o que lá. É claro que vai falar. Mas eu tô sendo 1% de desobediente. Vamos dizer que eu vivo por fé 99%. Mas 1% é o que não deixa eu estar totalmente vivendo por fé. Porque eu sinto esse desejo. Se eu parar de gravar vídeo, só se eu falar com as paredes. Só se eu ficar falando aqui com as paredes. Ah, mas por que você não fala com seus parentes? Eu não vou falar, porque nem todos eles aceitam. Eu vou ficar dando murro em ponta de faca.
Eu vou ficar jogando pérolas aos porcos? Claro que não. Então, o viver por fé nos dias de hoje é crer em Apocalipse 21, versículo 3. 21, versículo 3. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Isso é viver por fé nos dias de hoje. Se você frequenta uma religião, você não está vivendo por fé. Se você pega envelope, se você vive falando, orando, rezando, orando, Pai nosso que estás no céu, você não está vivendo por fé. Não adianta, você que está pagando R$1.000 num caroço de feijão, você não está vivendo por fé. Você que está dando todo o seu salário no envelope, no monte da Carmelita, você não está vivendo por fé. Isso não é fé, isso chama-se idiotice. Isso chama-se ignorância. Isso chama-se falta de conhecimento dos escritos bíblicos. Então a fé que eu vivo é essa. É crer em Apocalipse 21:3. É crer no Evangelho eterno. Apocalipse 14:6. É isso que é viver por fé. Para mim. Para mim. Agora, você não. Você viva do jeito que você acha que tem que viver. Isso é o meu entendimento. Se você está de acordo com esse entendimento, se você lê os escritos e você entendeu dessa forma, beleza, estamos caminhando junto. Mas se você não entende, não esquenta a cabeça. O teu espírito e o meu são irmãos do mesmo jeito. Dependente. Se você é religioso, se você não é religioso, se você se diz um ateu, o seu espírito e o meu são irmãos do mesmo jeito. E nós só temos um pai, que é o pai dos espíritos. Somente isso. Tá bom? Então, no meu modo humilde de ver, viver por fé nos dias de hoje é crer em Apocalipse 21:3. É viver 24 horas crendo que o Criador de todas as coisas está no meu espírito. E você vivendo assim, você confessando isso, você mentalizando isso, o seu dia vai ser um dia maravilhoso, a sua vida vai ser maravilhosa, você vai ter paz, vai ter harmonia, vai ter tudo. Por quê? Você está confessando ele em você. Como que ele vai deixar você para trás? Como que ele vai desprezar isso? Claro que não. Quanto mais você viver assim, mais concatenado, mais unido, mais junto com ele você estará, seu pensamento. E sendo assim, aos poucos ele irá tirar de você o vício, os desejos carnais, sem você fazer oração, jejum, envelope, nada disso. Sem você, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma bicicleta, eu quero uma gaiola de passarinho, sem o passarinho dentro. Eu quero lá só para ficar olhando para a gaiola vazia. Ele vai te dar aos poucos. Você consegue entender? Naturalmente. E você e eu, nós passaremos essa experiência que nós estamos tendo nessa vida carnal, nessa terra, de uma forma maravilhosa, de uma forma harmônica, de uma forma abençoada. Tá bom? Esse é o meu entendimento a respeito da fé nos dias de hoje. Aí você fica à vontade. E para você contribuir com esse canal, eu peço que você dê joinha, que você compartilhe, se você se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente falando, passando o nosso simples e humilde entendimento a respeito da palavra do nosso Criador. Até a próxima, tchau, tchau.